Olá pessoal, eu sou o Pedro e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Algoritmo e Lógica de Programação com a nossa quinta aula que vai estar incrível. Vamos falar hoje de operadores lógicos. Essa aula é muito importante para nossas próximas aulas que a gente vai trabalhar já com estrutura e nossos algoritmos já vão ganhar uma vida forte. Mas antes da gente ir, eu quero pedir uma coisa para vocês. Dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos para que a nossa comunidade continue crescendo. E lembra de se inscrever aqui embaixo, caso você não seja inscrito, para receber muito mais conteúdo de altíssima qualidade, tá certo? Então eu estou contando com vocês para isso e, sem mais delongas, bora pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os operadores lógicos, para que eles servem e onde a gente utiliza eles. Os operadores lógicos são usados para criar comparações, quando necessitamos trabalhar com estruturas que alteram o fluxo do nosso algoritmo. Como você já sabe, o nosso algoritmo ele segue um fluxo sequencial. E esse fluxo sequencial, ele vai indo linha por linha do nosso código. Porém, há estruturas que a gente consegue colocar ali no meio que alteram esse fluxo, que a gente consegue determinar vários caminhos que o nosso algoritmo pode percorrer. E é isso que faz com que o nosso código tenha uma alta capacidade de personalização. Vamos lá. Agora, onde é que a gente usa? Exatamente nessas estruturas que alteram esse nosso fluxo. Uma boa forma de exemplificar essas estruturas é o seguinte: digamos que a gente tenha duas mensagens personalizadas para mostrar para o nosso usuário. Uma vai ser mostrada caso ele tenha uma nota acima de 7, e a outra vai mostrar caso ele tenha uma nota menor que 7. Nesse caso, se ele tiver uma nota acima de 7, ele está aprovado. E se ele tiver uma nota abaixo de 7, o sistema vai falar que ele está reprovado. Percebe que para isso a gente tem dois caminhos que o nosso código pode percorrer. E esses dois caminhos são definidos por essa estrutura. E dentro dessa estrutura a gente pode notar que temos comparações ou proposições. E essas comparações elas servem para a gente conseguir validar que caminho o nosso algoritmo tem que percorrer. Quais são as comparações aqui? A gente vai comparar a nota do nosso usuário e a gente vai ver se ela é acima de 7 ou se ela é abaixo de 7. Então a gente está fazendo uma comparação e dependendo da comparação a gente vai ter uma mensagem personalizada, tá certo? Para que se torne bem mais fácil de você entender e por conta da didática, eu dividi os operadores lógicos em uma subcategoria, que são os comparadores. Os comparadores são basicamente aqueles sinais que a gente viu na matemática, que é o sinal de menor, sinal de maior, sinal de igual, e a gente vai trazer isso para a programação para a gente fazer comparações. Eu quero lembrar que os comparadores são operadores lógicos, os livros didáticos podem sim apontar como operadores lógicos, mas aqui, por questões da minha forma de ensinar, eu dividi eles nessa subcategoria, que é comparadores apenas. A gente pode usar esses símbolos para fazer a comparação de valores. Por exemplo, a gente pode ver se 1 é maior que 5, se 2 é menor que 6, se 1 é igual a 1. E também a gente pode comparar nomes, ou seja, cadeia de caracteres. Por exemplo, Pedro é igual a Mário, A é igual a A, o usuário é igual ao usuário. A gente pode fazer essas comparações com estes comparadores. E também aqui eu quero levantar que o resultado dessas comparações, ou seja, a resposta para essas comparações, o computador sempre vai devolver verdadeiro ou falso. Ou seja, se for verdade, ou seja, se 1 é maior que 5, o computador responde verdadeiro. Agora, se 1 não for maior que 5, o computador vai responder falso. Então, se a gente olhar para aquela proposição 1 é maior que 5, o computador vai responder falso. 2 é menor que 6, o computador vai responder verdadeiro. A é igual a A, o computador vai responder verdadeiro. Ou seja, só há esses dois resultados para essas comparações, tá certo? Aqui a gente tem a nossa tabela de comparadores com seu símbolo, que é o símbolo que a gente vai utilizar dentro da programação, programando em Portugal, e a sintaxe que a gente utiliza. A gente tem um comparador maior que, dado pelo símbolo de maior, e a gente tem a sintaxe x maior que 5. A gente tem o menor que, a gente tem o igual, o maior ou igual, o menor ou igual. Vamos ver todos eles bem detalhadamente já já. O primeiro que a gente vai ver é o maior que. A sintaxe do maior que, como vocês podem conferir lá na tabela e também no material que a gente disponibiliza aqui, é dado por x, sinal de maior, e o outro valor que a gente vai comparar. Ele é utilizado para a gente ver se uma variável é maior que um valor ou que outra variável.
E a gente pode aqui, né, para a gente exemplificar cada um desses comparadores, definir um valor padrão para x, que é o valor 2. Então, o valor de x sempre vai ser 2. Na tabela de comparação, a gente tem a sintaxe x maior que 5. Como x é 2 que a gente acabou de definir, a gente pode substituir. E aí vai ficar 2 é maior que 5. E a resposta para essa proposição é falsa, claramente, pois o valor de x ele não é maior que 5, ou seja, x é igual a 2 e 2 não é maior que 5. E aqui eu vou enfatizar, cada comparação que a gente faz só vai resultar um valor verdadeiro ou um valor falso, ou seja, verdadeiro ou falso, tá certo? O comparador menor que, ele é usado para a gente ver se uma variável é menor que um valor ou outra variável, ou seja, o contrário do primeiro comparador. Na sintaxe a gente tem x, o símbolo de menor, e o valor 5. Se a gente for substituir o x por 2, que for o valor padrão que a gente definiu, a gente vai ter 2 é menor que 5 e a resposta para essa proposição ela é verdadeira, pois o valor de x, que é 2, é menor que 5. O igual aqui eu quero que vocês tenham aqui um pouco mais de atenção. Por quê? Lembra que se a gente utilizar só o símbolo de igual dentro da programação, a gente está dizendo para o computador para ele atribuir um valor para uma variável. Ou seja, quando a gente tem x igual a 5, só com um sinal de igual, a gente está dizendo, computador, pega o valor 5 e armazena dentro dessa variável x, tá certo? Então a gente não estaria comparando utilizando esse símbolo. E lembra, as palavras reservadas do sistema, a sintaxe, é uma regra, você tem que usar da forma correta. Se você usar da forma incorreta, você vai ter um resultado incorreto, certo? É por conta disso que para a gente fazer uma comparação de igual, a gente vai ter que utilizar 2 vezes o sinal de igual. Não é muito difícil, né? Bem simples, na verdade. E a gente tem o exemplo da proposição da sintaxe que é x igual a 5. Tá vendo que a gente utiliza os 2 sinais de iguais? Pois é, dessa forma que é a sintaxe. Se a gente substituir o valor de x por 2, que é o valor padrão que a gente definiu, a gente tem 2 é igual a 5, onde o resultado vai ser, obviamente, falso, pois 2 não é igual a 5. Agora, pensa comigo. Vamos olhar aquela situação lá. Digamos que a média da escola é 7. Se o aluno ele tira acima de 7, ele passa. Isso aí tá certo. Se o aluno ele tira abaixo de 7, ele reprova. Também tá certo. Agora, tu concorda comigo que tem uma falha de semântica dentro dessa situação? Qual é a falha de semântica? E se o aluno tirar 7? Porque eu só previ no sistema que se o aluno tirar acima de 7, ou seja, o 7 não se inclui, é só de 8 para cima, ele vai estar aprovado. E se ele tirar abaixo de 7, ou seja, de 6 para baixo, ele está reprovado. Então, quem tirar 7, acaba que não está nem aprovado e nem reprovado, e aí a gente tem um erro de semântica dentro do nosso código. É para isso que existe o maior ou igual e o menor ou igual. É basicamente o seguinte, se um número ele é maior ou igual a outro, ou seja, se o número ele é maior que outro ou ele é igual a esse outro, a proposição é verdadeira. Então, se a gente for usar o exemplo que está aqui a sintaxe, que é, se x é maior ou igual a 5, lembrando que x é quem? X é 2. Então, a gente vai ter x é maior ou igual a 5. X é maior que 5? Não. X é igual a 5? Também não. Ou seja, é falso, porque o nosso x, que é o valor 2, ele não é nem maior e nem igual a 5. Tá certo? E, para o menor ou igual, é basicamente a lógica contrária da anterior. Ou seja, x é menor ou igual a 5. É exatamente esse símbolo que vocês estão vendo aí que vai ser utilizado. E aí fica o seguinte caso. Se x é menor ou igual a 5, quem é x? X é 2. X é menor que 5? Verdade, 2 é menor que 5. X é igual a 5? Falso, x não é igual a 5. Porém, x é menor que 5, porque 2 é menor que 5. Então, o menor ou igual também vai dar verdadeiro. Por quê? Porque, apesar de x não ser igual a 5, x é menor que 5, tá certo? Isso vai ser muito importante. Como é que a gente vai corrigir, então, essa proposição aqui da escola, essa situação da escola? Simples. Se a nota do aluno for maior ou igual a 7, ou seja, tanto se ela for maior que 7, quanto se ela for igual a 7, ele está aprovado. E se ela for menor que 7, ele está reprovado. Pronto, acabamos de resolver o problema de semântica aqui da nossa situação. Agora sim, a gente vai ver os operadores lógicos, os mais macro das estruturas. Eu quero que vocês olhem esses comparadores como estrutura pequena e os operadores como a estrutura maior, tá certo? Já a gente vai ver no exemplo que eu divido eles bonitinho.
Aqui a gente tem a nossa tabela, que é o e ou e o não, são os nossos três comparadores. E tem também ali na sequência a nossa sintaxe. Vamos ver ela também já já. O e é para caso a primeira e a segunda proposição estejam verdadeiras, a nossa proposição maior vai ser verdadeira. O ou é, pelo menos se uma das duas forem verdadeiras, a nossa proposição maior também será verdadeira. E o não é basicamente para inverter o resultado da nossa proposição. Ele só inverte. Se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. Claro, seguindo a nossa sintaxe ali. Agora a gente vai ver todos esses operadores de uma forma bem mais natural. Quer dizer, o operador i e o operador ou. O não precisa muito. A gente vai ver da forma mais natural. Que é o seguinte, digamos que a gente vai fazer uma prova e no requisito dessa prova a gente tem que trazer caneta e lápis. Se a gente tem que trazer caneta e lápis, não adianta a gente trazer só a caneta, assim como não adianta a gente trazer só o lápis. Por quê? Porque eu preciso que tanto eu tenha caneta, tanto quanto eu tenha o lápis. Porque a gente está usando aqui a proposição, no caso o operador e. Então o operador e ele define que eu tenho que ter verdadeiro para a primeira proposição, verdadeira para a segunda proposição. Ou seja, eu tenho que ter uma caneta e eu tenho que ter um lápis. Só com uma caneta eu não faço a prova, só com um lápis eu não faço a prova. Já o operador ou seja, se eu tiver que trazer uma caneta ou um lápis, tranquilidade. Se eu tiver só a caneta, eu faço a prova. Se eu tiver só um lápis, eu faço a prova. Se eu tiver os dois, eu também faço a prova. Por quê? Como eu estou usando o ou, tanto se eu tiver só um quanto eu tiver só o outro, não importa. Se pelo menos eu tiver um dos dois, eu já posso fazer a prova. Ou seja, se a gente for olhar para a proposição, se pelo menos uma das duas proposições serem verdadeiras, já está tudo verdadeiro, tá certo? Agora a gente vai ver eles de forma dentro da programação. O e dentro da programação a gente tem a seguinte estrutura. 2 é igual a 5, é a nossa sintaxe da comparação. Aí vem o nosso e aí vem a nossa segunda comparação, 2 menor que 5. A gente tem aqui uma proposição que engloba tudo e duas proposições menores, que são os comparadores, que são as duas comparaçõezinhas. E para a gente ficar melhor de ver, eu coloquei da seguinte forma. Entre parênteses tem as nossas proposições menores e entre os colchetes tem a nossa proposição maior. Ou seja, dentro dos colchetes a gente tem 2 igual a 5 e 2 menor que 5. Dentro dos nossos parênteses a gente só tem 2 igual a 5, 2 menor que 5. Entendeu? E para a gente resolver é bem simples. A gente primeiro verifica as proposições menores, ou seja, as que estão dentro do parênteses, e a gente vê os resultados delas. E depois a gente vai comparar, ver esse resultado delas na proposição maior, que é com o operador e, tá certo? Na primeira a gente tem 2 é igual a 5, a gente vai verificar. 2 é igual a 5? Não, então é falso, porque 2 não é igual a 5. Então a primeira é falsa. A segunda, 2 menor que 5, 2 é menor que 5, verdadeiro, porque 2 é menor que 5, tá certo? Então a primeira é falsa, e para falsa a gente vai colocar F, e a segunda é verdadeira, e por verdadeira a gente coloca V. No final a gente vai ter o que a gente tem nesse último parágrafo aqui, ó. Substituindo a verdadeira por V e a falsa por F, temos, tá vendo que dentro do colchete agora a gente tem o resultado daquelas duas e o nosso ezinho no final. E agora a gente precisa resolver o todo. Vamos lembrar do operador E. O operador E ele precisa que tudo seja verdadeiro para que o todo seja verdadeiro. Ou seja, tanto a primeira proposição, a comparaçãozinha do primeiro parênteses, quanto a do segundo parênteses precisam ser verdadeiros para que tudo seja verdadeiro. Nesse caso, a gente tem o seguinte: a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira. Então eu basicamente estou verificando F e V, ou seja, uma deu falsa e a outra deu verdadeira. Como eu estou utilizando o operador E, o resultado total, o que está dentro do colchete, o todo, a proposição global, ela é falsa, porque uma das minhas duas proposições menores foi falsa. E para que tudo seja verdadeiro, eu precisava de quê? De quê? De quê? Eu sei que vocês sabem exatamente, que as duas fossem verdadeiras. Já quando a gente olha para o ou, com o mesmo exemplo, a gente tem o seguinte: também dentro do colchete a gente tem a estrutura maior e dentro dos parênteses a gente tem as menores que a gente vai verificar. É muito simples, 2 é igual a 5 a gente já sabe que é falso, 2 menor que 5 a gente também sabe que é verdadeiro. Então basicamente a gente tem essa estrutura aqui já resumida. Dentro do colchete eu tenho F ou V, ou seja, a primeira estrutura ou a segunda. A primeira deu falso, a segunda deu verdadeiro. Porém, quando eu estou falando do ou, o que acontece?
a gente vai ter o resultado verdadeiro. Por quê? Porque o ou precisa que pelo menos uma das duas sejam verdadeiras, para que o todo seja verdadeiro. E como a segunda aqui ela é verdadeira, basicamente tudo já se deu como verdadeiro. Trazendo agora o não para a programação, porque ele é muito mais dentro da programação que a gente vai ver e utilizar ele, a gente tem o seguinte, ele é muito simples. Ele é uma palavra reservada que basicamente ele nega o resultado de uma proposição. Ou melhor, ele só troca, inverte o valor. Então, se uma proposição deu resultado verdadeiro, ele muda para falso. Se deu falso, ele muda para verdadeiro. Como a gente pode ver no exemplo aqui, ó. Quando a gente tem 2 igual a 5, a gente sabe que isso é falso, porque 2 não é igual a 5. Mas quando a gente pega essa proposição, 2 igual a 5, e coloca um não no começo, como tem ali embaixo, não, entre parênteses, 2 igual a 5. O que acontece? Apesar de que 2 igual a 5 tenha como resultado falso, quando eu venho com não, ele inverte falso para verdadeiro. Ou seja, o resultado vai dar falso, mas o não vai torná-lo verdade, vai tornar verdadeiro. A mesma coisa a gente pode ver para o resultado que daria verdadeiro. 5 é igual a 5, verdade. Só que por eu ter o não, se torna falso. Entendeu? É muito simples. Ele nega o valor, ele troca esse valor. Se der verdadeiro, tudo que der verdadeiro fica falso, tudo que der falso fica verdadeiro, quando se tem um não atrás. Então fica de olho nisso daí. Antes aqui da gente ir para um ponto muito importante aqui da nossa aula, eu quero falar para vocês aqui que essas aulas só são possíveis, todo esse conteúdo gratuito que eu entrego para vocês de forma totalmente grátis, tudo bonitinho, realmente com um nível de algo extremamente caro, mas eu entrego tudo de graça, tudo na mão aqui para vocês, que é principalmente para quem precisa estar começando e não tem muito como investir, como entrar com a grana para poder, né, se emancipar aí, ou tá com o pé atrás, não tá muito assim, de não saber se a área é para você. Por isso que eu entrego esse conteúdo gratuito, que você se aprofunda sem precisar, né, se comprometer, tá certo? Mas isso só é possível por conta aqui, né, das parcerias do canal, dos nossos apoiadores, e uma delas é a Dunk Code, que eu vou estar deixando aqui embaixo o link da Dunk Code do vídeo do Guilherme de lá, que ele vai te ensinar, vai te mostrar exatamente o passo a passo para você se tornar um desenvolvedor web completo, para você, né, se tornar um grande desenvolvedor e, né, tá ganhando bastante dentro dessa área, realmente mudando a sua vida, trazendo bastante prosperidade com uma área incrível. Agora a gente vai ver o nosso PDF, nosso grande e-book, que vai estar contendo todo o conteúdo aqui. Além disso, você vai estar garantindo esses exercícios para você avançar nos estudos. Lá tem muito exercício comentado e para você responder. Tudo bonitinho e tudo bem mais aprofundado. Mas antes de você ir lá para dar uma olhada no e-book, eu quero trazer a senha de hoje, que é operador. Se você não sabe o que é essa senha, significa que você pulou as primeiras aulas. Então volta nas primeiras, porque você precisa, né, seguir uma sequência lógica. Então, você que já sabe aqui, você que já está aqui já há bastante tempo, você já sabe, é só vir aqui embaixo, clicar na aula 5, botar o seu e-mail, botar a senha, né, da aula, que é operador, e partir para o abraço, fazer tudo e estudar bastante, tá certo? Eu fico por aqui, um grande abraço e tchau!